Boa noite, irmãos. Muito bem. E o texto que nós falamos pela manhã está lá em Apocalipse, capítulo de número 2, versos de número 4 e 5. E temos falado sobre nós temos que continuar sendo a igreja que Deus quer que nós sejamos. E por quê? Porque assim como nós não nos envolvemos com pessoas e negócios que podem macular e comprometer o nosso nome, Deus também não fará o mesmo. Deus não vai envolver o seu nome em algo que o desabone. Porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo, e por isso um grande desafio para a igreja é conservar a comunhão com Deus. Porque o dia que Deus sai da igreja, então nós estamos perdidos, né? Existe sucesso para muitos grupos religiosos sem Deus. Mas o sucesso sem Deus pode ser um sucesso de valor terreno, mas não tem valor eterno. Porque a igreja, o principal ministério da igreja é reconstruir, restabelecer a comunhão do homem com Deus. E uma igreja em que Deus está de fora, ela não tem nem como cumprir esse ministério. Então não adiantaria nada, porque nosso ministério não é promover festas, não é promover celebrações, não é promover reuniões, ritualismo religioso, mas é promover a comunhão do homem com o Criador. Então pensa bem, Deus saindo do lado de fora da igreja e não participando dela. Mas lá no versículos de número 4 e 5, o escritor João diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Nós falamos de manhã sobre a importância do amor. E o amor é o solo que recebe a semente do Evangelho, a semente da verdade. Então o amor é o ambiente que nós criamos para que o Evangelho possa atuar e surtir o efeito. Não basta termos uma boa semente se não houver um bom solo. Por isso o deserto é um lugar que não nasce nada, não cresce nada, porque a terra é árida. O amor simboliza o solo fértil que germina a semente do Evangelho, da verdade. A ausência do amor representa o solo árido, onde não pode se germinar a semente. A palavra de Deus conta a parábola do semeador, que diz que a semente foi semeada em vários lugares, e a semente era a mesma em cada um dos lugares, mas a única que germinou é aquela que encontrou um solo fértil. E nesse texto que lemos para amanhã, ele está dizendo, olha, se a igreja abandonar o amor, e nós falamos sobre isso, né? Há muitas pessoas que estão assim dizer, eu agora cansei de ser boba. Já viu essa frase? Cansei de ajudar as pessoas, cansei de fazer o bem, cansei de fazer as coisas. Agora eu vou ser ruim, agora você é mau. Então, essa pessoa diz, eu desisti do amor. E na realidade, Deus quer transformar pessoas, e são essas pessoas que nos incomodam, são essas pessoas que são pedras no nosso sapato, são essas pessoas que Deus quer alcançar. E a Bíblia diz que é através do amor que nós criamos um ambiente para que isso aconteça. Por isso Deus exorta aquela igreja, se você abandonar o amor, eu saio de fora, eu saio fora. Ou seja, quando ele diz eu tiro o castiçal, eu digo, eu tiro o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo,
poder do Espírito Santo atuando na igreja, e é esse poder que convence, que converte, e ele que representa a presença de Deus. Então a Bíblia está dizendo, quando o amor vai embora, vai com ele também a ação de Deus na vida da igreja. Então, exortamos a igreja pela manhã, continue amando, continue olhando para Cristo. Não espere retorno das pessoas. Espere os galardões celestiais. É por estes que você deve viver e para estes você deve lutar. Então, creia nisso, que Deus quer que você haja assim, porque Deus é amor e Ele espera que aqueles que o sigam possam ser representantes desse amor na terra. Mas eu quero avançar nessa noite e quero convidar você a ler o verso de número 6, do mesmo capítulo de Apocalipse, capítulo de número 2, e verso de número 6. E se você pode ficar de pé para acompanhar essa leitura, Apocalipse, capítulo 2, e verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Vamos orar, Pai, pela sua graça e misericórdia. Pedimos que o teu Santo Espírito comunique a tua palavra, a tua verdade a nós, Senhor, e que de uma forma poderosa ele venha nos convencer e nos converter a esta verdade. Fala aos nossos corações e nos ajude a sermos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Nos ajude, Senhor, a conservar a presença e a ação e o poder do Senhor no ministério, no nosso ministério. Nos dá essa graça. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós precisamos e queremos continuar sendo a igreja do Senhor. E quando nós falamos que a igreja é do Senhor, isso significa que ela não é minha, ela não é sua, ela é do Senhor. E falando assim, ela não representa o que eu penso, o que você pensa, mas ela representa o que ele pensa. Eu sei que nós, como seres humanos, nós gostamos de adaptar o ambiente ao nosso gosto. Então você tem a sua casa e certamente quando você comprou o sofá do seu gosto. Você comprou o jogo de panela do seu gosto. Você colocou a coxa sobre a sua cama do seu gosto. Então a sua casa representa o seu gosto. Eu sei que talvez você tenha muitos gostos que não conseguiu realizar, porque alguns deles estão além da sua capacidade financeira, mas dentro dos seus limites, a sua casa, ela representa aquilo que você gosta. Ela tem a sua cara, a sua identidade, não é assim? É assim. Mas a casa de Deus não é assim. Nós não trazemos para a casa de Deus, para a comunhão dos cristãos, para os valores cristãos, os nossos pensamentos, os nossos gostos. Nossas vidas como cristãos, como igreja de Deus, ela deve representar o gosto de Deus, o pensamento de Deus, o sentimento de Deus. Nós vivemos em um tempo em que a maioria das igrejas tem procurado identificar a religião com as pessoas. Mas o custo, quando nós identificamos a igreja com as pessoas, nós corremos o risco de descaracterizá-las de Deus. Por isso nós podemos ver nos nossos dias que há muitas igrejas parecidas com o mundo e poucas igrejas parecidas com Deus. Porque é natural que as pessoas queiram criar um ambiente que se identifica com elas. Por isso, quando nós lemos o texto que acabamos de ler, a Bíblia nos diz que a sua igreja, a igreja de Deus, ela nunca deve se conformar com as coisas erradas. Ela deve ser uma voz de protesto no meio da multidão. A igreja de Deus é uma igreja protestante. E quando você vai para a história, século XV, quando surge a Reforma,
Então surge com ela essa ideia, esse slogan que foi dado às igrejas que se rebelaram contra o poder religioso dominante. Então Lutero, Calvino e outros líderes religiosos, eles se levantaram dizendo, olha, isso nós não aceitamos, nós protestamos contra essa forma religiosa, essa prática religiosa, ela é antibíblica, ela não se identifica com a verdade. Então surge o que nós chamamos do movimento protestante. Mas a Igreja de Deus, ela não foi e não deveria ser protestante só no século XV. A Igreja deve continuar sendo protestante. Porque em todo o tempo o inimigo procura descaracterizar a igreja, em todo o tempo o inimigo procura infiltrar-se e trazer pensamentos outros que não aqueles que são oriundos da palavra de Deus. E o problema é que nós temos uma tendência a nos acostumarmos com as coisas. Houve um tempo, e eu passei por esse tempo, apesar de não ser tão idoso, não é? Mas houve um tempo que um casal se separar. Era uma coisa absurda. O pai que tinha uma filha que fosse deixada ou deixasse o marido, esse pai excomungava a filha e ela tinha que sair de casa e ela tinha que, se não saísse, ela tinha que se enclausurar e deixar de ter uma vida pública, porque representava uma vergonha para a família um fato como esse. Mas você percebeu nos nossos dias que divórcio é algo tão comum que as pessoas têm tendido a se acostumar com a ideia? Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós nunca devemos nos conformar com aquilo que Deus não se conforma. Por exemplo, a palavra de Deus vai dizer que o pensamento de Deus para o relacionamento conjugal é que somente a morte possa separá-los. Amém? Então, a igreja deve sempre se posicionar a favor do casamento. Eu sei que muitas pessoas conheceram a verdade depois de passarem por experiências ruins como essas, de separação e divórcio. Não estamos falando para essas pessoas que são vítimas, muitas vezes, de um tempo de ignorância, de falta de entendimento, ou são vítimas de outros que escolheram caminhos outros e caminhos errados. Mas estou falando no sentido do posicionamento da igreja. Nós vivemos um tempo em que, hoje, nós tivemos a bênção de termos o pastor Jovito, que é um dos nossos missionários, e ele está atuando em Portugal, e ele estava conosco hoje, e testemunhou sobre o trabalho em Portugal. E eu citei de um fato, de uma criança de 4 anos de idade, que chegou em casa e disse à mãe, eu aprendi que eu não preciso escolher. Agora eu sou livre para escolher em qualquer tempo o que eu quero ser. A mãe falou, olha, é sim, você pode escolher no tempo oportuno, se você é médica, engenheira, arquiteto. Ela falou, não, eu posso escolher se eu sou homem ou se eu sou mulher. E essa criança de 4 anos de idade havia aprendido na escola, instruído pela professora sobre essa questão de identidade de gênero. E é natural que vão se multiplicar pessoas que pensam dessa forma e se comportam dessa forma. Eu citei um fato muito triste que aconteceu lá no Lar Efrata. O Maguila, um dos nossos admirados meninos lá do lar, que já está lá por alguns anos, e os irmãos que ali cuidam estavam compartilhando que a juíza enviou lá 4 casais de homossexuais para adotá-lo. E eles estavam pedindo oração, graças a Deus que esses 4 não deram certo. Mas você vai percebendo que essas coisas vão se tornando comum. Mas apesar de se tornarem comum, a Bíblia diz que elas não são normais.
nós nunca podemos ver isso como uma coisa normal. Porque a tendência das coisas, quando elas se tornam comum, é que nós as temos como normal. Ou seja, é normal hoje isso. Não, a Bíblia diz que a igreja dele é protestante. Quando nós lemos no texto, tens, porém, isso que odeias as obras dos nicolaítas. E aqui, citando o termo nicolaíta, era uma doutrina herege que era semeada na igreja. Então, Deus está chegando àquela igreja e está dizendo, olha, joia, vocês como eu estão protestando contra essas heresias, contra esses pensamentos pervertidos e contrários à verdade. Vocês têm odiado essas pessoas que se comportam dessa forma e eu também as odeio e nós estamos juntos nisso. E lógico aqui que quando a tradução impõe a palavra odeia, não é no sentido desse ódio pervertido, é no sentido de uma posição contrária, né, com um sentimento realmente é quando você vê uma coisa que você não gosta, sabe aquela coisa que te faz mal em ver, de ouvir daquilo, é algo nojento aos seus olhos e você não se conforma com aquilo. Nós vivemos em um momento no mundo onde as pessoas têm se levantado contra Deus e se identificado com comportamentos contrários à palavra de Deus. Nós não devemos ser contra as pessoas, mas devemos, como igreja, nos levantarmos em oposição àquilo que é contra Deus. Nós somos a voz de Deus no mundo. Ou seja, é através de nós que Deus testemunha a essa geração de uma forma contrária àquilo que eles têm escolhido para viver. Então, o cristão não pode ficar em cima do muro. Eu estava conversando com uma professora e ela estava falando sobre um testemunho que ela presenciou. E na escola delas, teve aquele dia que as pessoas, as professoras deveriam ensinar ou caracterizar as crianças com várias culturas religiosas. E naquele momento elas tinham que fazer uma carranca, uma figura, eu vou dizer aqui, é uma figura que representa o Umbanda, Candomblé, que a escola tenta passar isso como uma cultura africana, mas na realidade é uma religião africana e uma religião que cultua os demônios. E eles tinham que fazer uma máscara que representava essa religiosidade de Umbanda, e as crianças iam usar essa máscara. Então ela tinha uma colega que era cristã, e essa colega cristã, ela diz, olha, eles querem que eu faça, eu vou fazer, está no plano pedagógico, e eu vou seguir. E ela disse, eu não vou fazer isso. Mas essa colega dela diz, olha, eu fiz as máscaras, mas foi incrível, quando as crianças colocaram as máscaras, elas ficaram possessas por demônios. Mas ela diz, eu não fiz. E graças a Deus, as minhas crianças, eu fiquei com medo de sofrer alguma represária, mas graças a Deus não sofri, mas a professora estava testemunhando. E muitas vezes nós estamos diante desses fatos, onde pessoas vão tentar impor a nós um comportamento que não se identifica com aquilo que nós cremos e com a verdade divina. E qual será a sua reação? A Bíblia diz que a igreja de Deus deve ser protestante. Ela não deve se conformar, ela deve se posicionar de forma contrária àquilo que Deus é contra. E a igreja deve representar Deus na terra. É como nós falamos na mensagem passada. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E a embaixada, ela segue a lei do seu país. E nós seguimos a lei do nosso país. E a Bíblia diz que a nossa terra não é esta. É celestial. E as leis que devem nos governar
quando elas são contrárias à lei do nosso país, nós não podemos obedecer, porque a igreja é protestante. Tem crescido nos nossos dias esse comportamento. Eu respeito a religião de todas as pessoas. Irmãos, nós respeitamos todas as pessoas, mas a religião não. As pessoas têm direito a serem o que elas quiserem ser, católicas, umbandistas, feiticeiras, espíritas. Elas podem ser, elas têm liberdade, mas isso não significa que nós respeitamos essa forma. Nós somos contrários e entendemos que isso não vem de Deus, é diabólico. Nós respeitamos os homens e mulheres que têm as suas opções pela homossexualidade, mas a homossexualidade, nós dizemos, é pecado, não é de Deus. É obra do diabo. Nós nunca devemos confundir isso. Nós respeitamos as pessoas e Deus deu a elas livre-arbítrio e elas podem escolher o que elas querem fazer, o que elas querem ser, o que elas querem crer, mas aquilo que é contra Deus não tem o nosso respeito. Estou dizendo, quando não tem o nosso respeito, significa nós somos contrários, nós somos de posição contrária, nós não cremos dessa forma, e não só não cremos dessa forma, nós cremos que aqueles que seguem estas mentiras estão no caminho errado. É diferente respeitar as pessoas e respeitar a crença que elas têm. Quando Deus encontrou com os fariseus, ele não deixou de respeitar os homens, mas ele nunca respeitou a religião que eles tinham. Ele os intitulou os seguidores dessa religião de sepulcros caiados, de raça de víboras, de enganadores, de mentirosos, de falsos. Porque aquilo que eles criam não era verdade. Respeitar o erro é como alguém falar a mentira e diz, olha, eu respeito você e respeito que você tem o direito de mentir e eu acho que você tem todo esse direito. A pessoa tem o direito de mentir? Então, quando a Bíblia fala que a igreja é protestante, a igreja nunca deve se conformar com aquilo que é errado. Eu sei que nós vivemos e estamos caminhando para um tempo que vai ser muito difícil se posicionar diante desta realidade. Porque de uma forma crescente as leis vão sendo modificadas e elas vão colocando cada vez mais mordaças ou propondo mordaças nas nossas bocas. Porque as leis não têm o poder de converter os nossos corações, mas as leis têm o poder e ela quer ter o poder de colocar mordaça. Não fale. Como nós temos lá a Bienal do Rio de Janeiro, e você acompanhou os noticiários, que o prefeito se opôs, e olha a forma sutil, diabólica, da venda de um gibi, que é para crianças, adolescentes, e nos quadrinhos dos Vingadores, né, daqueles heróis, estava a proposta da divulgação e propagação da homossexualidade. E virou uma batalha judicial. Ele foi lá e impediu, um juiz foi lá e deu uma liminar para que continuasse vendendo, mas lá apelou-se ao Superior Tribunal e o Superior Tribunal disse, não pode vender, e ficou uma batalha judicial. E hoje é uma batalha, as pessoas dizendo, nós temos o direito de expressão, você não pode. É interessante, eu fico pensando assim, você tem direito de expressão, então se eu quiser escrever um livro contra o Bolsonaro, eu posso. Nós temos o direito. Se eu quiser escrever um livro contra o Lula, eu posso? Você sabe que não. Nossa liberdade, ela está limitada
há valores, há princípios. Eu não posso ultrapassar esses valores e princípios, porque os valores e princípios é que mantém a ordem. Porque quando se tira os valores e princípios, se propaga a desordem, a anarquia. Se cada um pode fazer o que quiser fazer e falar o que quiser falar, e escrever o que quiser escrever e expor o que quiser expor, vira anarquia. E uma das formas de pregar contra a anarquia, e um dos instrumentos para se pregar contra a anarquia é a igreja. A igreja se opõe à anarquia. Nós vivemos em um tempo em que vão tentar colocar de todas as formas mordaças em nossos lábios. Mas sabe o que diz Paulo, escrevendo a Timóteo em um tempo semelhante a esse de grande oposição? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E esse era um tempo em que a igreja estava sendo perseguida, muitos cristãos estavam presos, muitos cristãos estavam sendo mortos por causa do evangelho. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redáguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Paulo dizia ao jovem pastor Timóteo, não deixe de pregar, apesar de cristãos estarem sendo presos, apesar de alguns deles estarem sendo mortos, você deve continuar pregando, mesmo que não seja conveniente ao tempo esta pregação, mas você deve ter um compromisso com a verdade, e não com o governo, e não com a política, e não com a sociedade. O seu compromisso é com Deus. Muitas vezes, quando nós nos colocamos ao lado de Deus, algumas pessoas vão se colocar contra nós. Porque no mundo espiritual, o mundo está dividido em dois lados. Aqueles que são por nós e aqueles que são contra nós. Por isso nós vamos perceber no verso de número 9 do mesmo capítulo, conheço as tuas obras, versos 9 e 10, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Porque a igreja protestante é uma igreja militante. Não é, o nosso papel não é só dizer está errado, mas nós temos um ministério de converter as pessoas do seu erro. Não é simplesmente dizer, olha, você está errado, mas é dizer às pessoas por que elas estão erradas e o que elas podem fazer para realinharem suas vidas a Deus e a verdade de Deus. Nós não queremos simplesmente dizer às pessoas que elas vão para o inferno, mas queremos dizer para elas que elas têm uma oportunidade, a misericórdia de Deus pode perdoá-las os seus pecados e elas podem, por meio de Cristo, serem reconduzidas à vida. Por isso a importância de todos nós, irmãos, estarmos instruídos na palavra. Porque uma igreja é militante, mas ela é militante usando a palavra. A palavra é aquilo que cremos, e ela é o instrumento que diz o que nós devemos crer e o que nós não devemos crer, mas é um instrumento que também tem o poder de transformar as pessoas àquilo que nós já temos crido. Eu falo, Deus tem me dado oportunidades para estar debatendo vários assuntos. E algumas das pessoas já conheceram uma oportunidade que Deus tem me dado lá no programa Vejam Só. E talvez essa semana a gente vai estar lá. Mas quando eu chego lá no Vejam Só, é um debate onde duas pessoas de posição diferente vão apresentar os seus argumentos e tentar convencer o público que está ouvindo o programa
Eu tenho para mim, eu não estou lá para destruir o meu oponente, eu não quero simplesmente envergonhá-lo, eu não quero desmoralizá-lo, porque muitas vezes eu já tive dentro de pessoas que são muito mais velhas do que eu e já têm anos e anos. Mas o nosso desejo não é destruir a pessoa, mas ganhar aquela pessoa, não para nós, não para a Igreja Batista, mas para a verdade bíblica. Eu digo para eles, eu não estou aqui para desmoralizá-lo, para entristecê-lo, você não é meu inimigo. O meu inimigo é a mentira, é esta que nós estamos aqui para lutar. Eu lembro de uma experiência, uma vez que eu estava debatendo com um padre franciscano sobre o tema, a igreja pode ou não, ou tem o poder de excomungar as pessoas. Mas é interessante, na última pergunta, quando estávamos para fazer as últimas colocações e o interlocutor se dirigiu ao padre e perguntou a ele, fez uma pergunta e ele diz, olha, eu acho que o pastor tem capacidade melhor para responder sobre esse assunto. E ao final ele diz, parabéns pela sua teologia. Gostei de ouvir você na sua forma de falar. Nosso papel não é apedrejar pessoas, não é matá-las, não é desmoralizá-las. Nós queremos ganhar essas pessoas, mas para ganhar essas pessoas, nós temos que estar instruídos da verdade. Porque não é simplesmente falar para um homossexual e dizer, olha, você vai para o inferno. Mas ele precisa saber por que ele vai. E ele precisa saber qual é a esperança que existe dele deixar de ir. E essa esperança não está em mim e não está na organização, essa esperança está na palavra. Nós, como cristãos, precisamos saber manejar a palavra. É lógico que muitos, às vezes, fazem isso, né? Pastor, tem uma pessoa que eu indiquei o senhor para o senhor conversar com ela. A gente vai conversar. Mas eu creio que cada um de nós somos uns soldados nesse exército e somos militantes nessa causa. Muitas das pessoas que vão conversar com o irmão Peter certamente não vão aceitar conversar comigo. E ele talvez vai ser a esperança para aquelas pessoas. E ele tem que estar instruído na palavra para ser um gerador de esperança e ter uma mensagem de transformação a essas pessoas. Porque muitos de nós estão preocupados somente consigo mesmo. Que bom, eu aceitei Jesus, eu vou para o céu. Mas, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós também nos alistamos em um exército. E esse exército, que é chamado de Igreja de Jesus Cristo, ele é um exército que tem por objetivo levar a verdade libertadora àqueles que estão sendo vítimas do engano. Irmãos, e os doutores, segundo as suas próprias consciências, são pessoas letradas na mentira. Profundos pensadores e com profundas reflexões sobre a mentira. E eles são ardilosos nas suas formas de pensar. E nós devemos estar preparados. Você é um soldado de Jesus Cristo. Que Deus colocou aonde você está, junto às pessoas que você está, para que através do seu testemunho elas sejam libertas do engano e venham conhecer a verdade. E nós temos que saber apresentar esta verdade a essas pessoas. Nós escolhemos um lado, e nosso lado é o lado de Jesus Cristo. E nós estamos do lado dele para pregar a sua verdade, para levar a sua mensagem, crendo que através dessa verdade pessoas possam ser libertas. Ser um militante é ser um membro ativo na causa.
O cristianismo que nós abraçamos, irmãos, é causa. É uma verdade que nós cremos. Não só uma verdade conveniente. Que bom, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. O céu para nós é resultado, não é o objetivo, é o resultado do caminho que nós escolhemos viver, da verdade que nós escolhemos abraçar, é consequência. Porque há muitas pessoas querendo ir para o céu e vão para o inferno. Porque eles querem ir para o céu, mas estão caminhando no caminho que leva-os ao inferno. Se você perguntar a uma pessoa, você quer ir para o inferno? Eu conheci uma pessoa que queria. Ela dizia para mim, eu quero ir para o inferno porque lá vai ter cerveja. No céu não vai ter. Eu disse para ela, vai ter e quente, se tiver. Então é melhor, eu acho que não vai ser bom não. Porque ela tinha uma visão de inferno totalmente descaracterizada daquilo que a Bíblia diz sobre o inferno. Ela não entendia o que era o inferno. E há pessoas que não sabem o que é o inferno. Mas não basta não querer ir para o inferno, desejar ir para o céu. Nós temos que entender o caminho que nos leva a este céu. E a Bíblia nos sinaliza que a porta começa e ela se chama Jesus Cristo. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Há um problema chamado pecado que só Jesus resolve. E nós precisamos resolver esse problema para ir para o céu. E se não resolve esse problema, continua indo para o inferno. Militante é o que se posiciona de uma forma similar à ideologia bíblica. Quando a Bíblia fala, quando eu entendo a palavra militar, significa isso. Eu não só creio nestas coisas, mas eu vivo de acordo com estas coisas. Ou seja, os valores que eu vivo, a forma como eu vivo, elas se identificam com aquilo que eu prego. Isso é ser um militante. Ele não tem só um discurso, mas ele tem uma vida que se identifica com o discurso. Porque hoje, nos nossos dias, há muitos crentes com discurso de crente. Nós temos que amar, nós temos que perdoar, nós temos que ser santos. Olha que discurso bonito. Aí você vai procurar na vida dele se esse discurso pode ser pregado com a vida, e você vai descobrir que o discurso não pode ser pregado com a vida. Ele só fala, ele não vive aquilo que... E nós sabemos que toda militância que não envolve a vida é uma militância frágil, ela não vai sobreviver. Militante é alguém que trabalha por um ideal. Eu sei que o nosso mundo é perdido, mas eu creio que as pessoas, e muitas pessoas desse mundo, podem ser transformadas, e nós trabalhamos por esse ideal. É alguém que está envolvido diretamente e ativamente, por isso não existe crentes agentes secretos no mundo. Porque muitos crentes se comportam como agente secreto, é só para ver e dizer sobre o pecado que existe no mundo. Olha, eu vi isso, olha, eu vi aquilo, olha, eu ouvi sobre isso, olha, eu ouvi sobre aquilo. Então, há muitas pessoas que não só é um agente secreto, ele é um jornalista. Irmãos, nós somos ativos, nós não somos passivos. Nós não só vemos e ouvimos, mas nós falamos. E procuramos, através da palavra de Deus, levar as pessoas a entenderem e a se renderem à verdade. O militante é aquele que se identifica através de uma postura pessoal. Ou seja, ele veste a camisa. Porque falar como crente é muito bom. Mas se vestir como um crente é melhor. Irmãos, e infelizmente no nosso mundo há muitas pessoas que têm o nome de crente e não parecem com crente. O que você é? Eu sou crente. Eu acho muito maravilhoso. Eu gosto desse... Sabe, alguma pessoa chega para você e diz assim, Walter,
Pai, você é crente? Aí você fala assim, por quê? Você é diferente, Walter. Eu vejo algumas coisas diferentes, porque o ímpio, irmãos, ele não quer a nossa fé, ele não quer se submeter ao nosso Deus, mas ele sabe, e sabe discernir quais são os verdadeiros crentes. É interessante. Agora, triste é quando a irmã Érica chega para uma colega de trabalho lá na escola que ela dá aula e diz, eu sou crente, e ela fala assim, mentira! Você é? É, eu sou. Mas não parece. Nossa, irmãos, isso acaba com a gente, não acaba? Isso acaba comigo. Porque crente tem que parecer com crente. Nós temos que nos identificar com aquilo que dizemos crer. E como nós nos identificamos com aquilo que dizemos crer? Vivendo aquilo que cremos. Nós pregamos contra a mentira, então o crente deve falar a verdade, amém? Amém. Nós pregamos contra a imoralidade, o crente deve viver dentro da moral, amém? Nós somos contra a falta de ética, então o cristão deve ser ético. Nós somos contra a desonestidade, o cristão deve ser honesto. Porque se ele não for, ele é parecido com as pessoas do mundo e simplesmente ele só tem uma religiosidade diferente. Ele não tem uma religião diferente. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que o caminho da fé é estreito e espinhoso. E são poucos os que andam com ele. Não é fácil ser cristão. Principalmente no mundo que nós vivemos. Se posicionar contra, protestar. Muitas vezes você vai provocar atrito, desgaste, até mesmo na família. Pessoas vão virar a cara e vão dizer, olha, se você aqui vem falar de Cristo, nem precisa vir mais. Não quero. O que você faz? Não, pode deixar que eu não falo mais de Cristo. Não, você vai falar. Eu vou falar. Se você quer me receber, é uma decisão sua. Mas deixar de falar sobre Cristo, porque mesmo que eu não fale com a boca, você vai ver esse Cristo na minha vida. Não tem como impedir que eu não fale de Cristo, porque esse Cristo vai ser visível na minha vida, no meu falar, no meu viver. Então, eu calado estou falando de Cristo. Não tem. Por isso, irmãos, quero deixar com você nessa noite. Nós podemos ainda preservar nossa família. Nós ainda podemos preservar um ambiente saudável ainda para os nossos filhos. Nós podemos ter um ambiente ainda saudável na nossa igreja. Por isso, e se queremos isso, nós não podemos nos conformar com as coisas erradas. Nós temos que pregar contra elas. E nós temos que viver de forma diferente delas. Porque é nisso que está a esperança. Porque se nós nos rendemos a estas coisas, sabe o que vai acontecer? Deus sai de cena. Ele diz, não vou estar ao lado destes que amam estas coisas porque eu as odeio. Não vou estar ao lado destes que abraçam essas heresias porque elas não me representam. Nós queremos que Deus continue na nossa igreja, amém? Nós queremos que Deus continue ao nosso lado, amém? Porque se Ele sai de cena, eu lembro, quando a Bíblia fala que Deus chegou para Moisés e disse, não ando mais com esse povo. Ah, Moisés ficou desesperado, ele falou, não. Se o senhor não for, eu também não vou, porque não dá para ir, sem o senhor não dá. Sem a verdade de Deus, o que somos? Sem viver de uma forma que nos identifica com Deus, o que somos? Nós somos pessoas como outras quaisquer. E como outras quaisquer, qual a significância e a importância nossa nesse mundo? Nada, zero. Qual a importância da igreja que se identifica com o mundo? Nenhuma importância ela tem.
Qual a significância de um cristão que não parece como cristão? Sabe para que ele serve? A Bíblia diz, não serve para outra coisa, não para ser pisado pelos homens. Que vergonha, muitas vezes, ouvirmos isso. Você é crente, hein? E aí, crentão? Aí você tem aquelas... eu sou crente, mas eu não sou tão perfeito. Né? Você começa a ter aquelas frases, né? Sou crente, mas eu sou pecador. Aí as pessoas vão dizer assim, para mim ir para a sua religião e ser como você é, eu prefiro ficar na minha, porque não vai fazer diferença. Que Deus nos conserve como igreja dele. E o que as pessoas possam ver em nós, nos identifique com ele. Porque é isto que a igreja deve ser. É esse DNA que a igreja deve ter. Ela não deve ter o que você quer que ela tenha. Ela deve ter o que Deus quer que ela tenha, para que ela se conserve igreja de Deus. E se você estiver nessa igreja, você está abençoado com a presença de Deus, com as bênçãos de Deus, com a paz de Deus. Você não está imune aos problemas, às dificuldades. Nós falávamos pela manhã, irmão Peter e irmã Esther. Foi uma luta para tirar o povo lá do Egito. As primeiras pragas, o povo de Deus pulava e falava, rapaz, não mexe com isso, porque isso está trazendo prejuízo para nós. Se não bastasse as pragas e o momento difícil, depois veio o Mar Vermelho. Se não bastasse o Mar Vermelho, veio a fome. Se não bastasse a fome, veio a sede. Então, nesse mundo, não estamos imunes aos problemas, às dificuldades, mas o que nós devemos conservar é nossa comunhão com Deus, porque temos uma certeza: aqueles que estão em Cristo, um dia terão suas lágrimas secas. Não vai ser, não é fácil. Não foi fácil para Jó. Olha, você perdeu todos os seus bens. Mas não parou ali. A próxima notícia é você perdeu os seus filhos, a sua família. E não parou por ali. A próxima notícia é você perdeu sua saúde. Próxima notícia, 3 amigos que vieram para acusá-lo. As coisas não foram fáceis. E não vão ser fáceis para nós. Como nós falamos de manhã, você tem tido problemas financeiros? Enquanto aqui na terra você vai passar por momentos como esses, difíceis. Você tem problemas conjugais aqui na terra? Você vai passar por esses momentos, talvez você vai superar este, mas vai vir o próximo. E você tem que continuar perseverante. Porque a esperança está em Cristo. E tira Cristo, não tem esperança. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. E é por isso que lutamos. É por isso que vivemos. É por isso que devemos viver. Será fácil? Alguns serão lançados na prisão. Outros serão mortos. Mas João diz, persevera. Porque nisso está a vitória. Olhe para Cristo. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Cristo. Continue lutando. Caímos aqui. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Persevera. Porque a vitória está em insistir, não desistir. Porque desistir significa aceitar a derrota, aceitar o fracasso, aceitar a condenação. E nós não queremos. Nós queremos lutar, sim, por aquilo que é eterno, por aquilo que permanece. E que Deus certamente vai nos ajudar a vencer.